Quando eu comecei a estudar teologia, eu achava que o mais importante era ler muito mesmo, ler sobre tudo. E também outra coisa que eu acho que é muito marcante nesse processo inicial, eu entendi que também estudar teologia era eu entender termos difíceis ou também decorar doutrinas. Mas com o passar do tempo, eu aprendi que eu estava estudando de forma errada. Porque teologia não é sobre acumular conhecimento, é sobre deixar a palavra moldar a nossa vida por completo. Hoje eu quero te mostrar o que aprendi, os meus erros, acertos e o quanto que a minha forma de estudar mudou. É o que eu chamo de o jeito certo de estudar teologia sozinho. Eu comecei com muita empolgação. Pense numa pessoa empolgada, era esse que vos fala. Eu lia de tudo, mas sem método, sem ordem. Eu achava que saber sobre teólogos, grandes teólogos no decorrer da história da teologia, aquilo que eles falavam, o seu pensamento, as suas críticas, a maneira que eles recebiam críticas, o quanto que eles foram relevantes para a sua realidade, para aquele momento oportuno. Eu entendi que tudo isso, eu compreendendo todas essas questões, eu me tornaria um teólogo mais maduro. Mas compreendi que teologia não é sobre o que leio, mas sobre aquilo que eu aprendo, quanto que isso transforma a minha trajetória. Foi aí que entendi que estudar teologia é muito mais do que ler livros. É deixar Deus moldar o coração enquanto a nossa mente aprende. E qual o jeito certo de estudar teologia? Eu quero te falar a partir de 3 pilares que competem 3 dimensões que são importantíssimas na nossa vida. Antes de estudar, ore. Peça para que Deus possa iluminar a sua mente e aquecer profundamente o seu coração. E falando de dicas práticas, sempre ore antes de estudar. Se possível, ore antes e depois. Isso é muito importante no nosso processo de aprendizado em temas da teologia, nos assuntos relacionados às escrituras, que eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Então, ore. Não cesse de orar. Coloque isso como pré-requisito antes de você estudar. E falando de dicas práticas, nesse processo de oração, nesse pilar que é muito importante, tire um tempo para você ficar em silêncio, para você se colocar diante de Deus com um sentimento de gratidão. Leia um texto bíblico devocionalmente. É muito importante nesse processo nossos momentos de devocionais. Depois você pode ler livros densos, você pode mergulhar em assuntos profundos da teologia, mas sempre leia nesse processo de buscar a Deus em oração e posteriormente a sua leitura tenha um tempo de leitura devocional. Olha aqui a dica importante para você. Mantenha sempre o caderno de oração teológica. Esse termo parece um termo muito inovador, diferente, né? Mas realmente foi algo que eu pensei para falar para vocês. Anotem tudo aquilo que vocês têm aprendido do Senhor. É muito importante esse processo porque nós não devemos confiar, por exemplo, na nossa memória. Como é algo muito tranquilo, muito prático, não existe muitas elaborações, anote da maneira que você entende que aquilo que você está aprendendo tem sido relevante para a sua vida. Porque a teologia sem oração vira apenas teoria, especulação, abstração, e você não quer isso, eu tenho certeza absoluta. E o segundo pilar é o método, uma mente que é organizada. Teologia precisa de ordem, e isso eu demorei para entender. Então, nesse pilar, nessa dimensão intelectual, comece com a leitura das Escrituras. Leia a Escritura toda. Quando eu comecei a estudar teologia, eu queria terminar logo de ler a Bíblia para dizer para as pessoas, eu li a Bíblia completa.
Eu já li a Bíblia toda. E aí eu ia fazendo essas leituras anuais que são extremamente importantes, mas sempre se dedique a sessões da Bíblia, entendendo como funciona toda a estrutura, os gêneros textuais, todas as informações contidas no Antigo e no Novo Testamento, como você pode correlacionar os textos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Isso é muito importante. Depois, vá para temas que são importantes na história da teologia. Eu vou deixar aqui algumas descrições de alguns livros importantes para você seguir. Como hoje não vai ser uma resenha de livros, então depois você pode consultar aqui os livros e também montar a sua pequena biblioteca sobre esses assuntos que eu estou falando. Mas busque conhecer sobre vários temas da teologia e isso é muito importante para a nossa compreensão. Estude de tudo, mas escolha sempre uma área que você quer focar. Sempre se dedique em uma área, apesar da teologia ser muito grande, o conteúdo ser muito extenso, se dedique em áreas da teologia específicas, como cristologia, soteriologia, porque uma coisa que é muito comum no nosso tempo é a gente perceber muitos teólogos que têm respostas prontas para tudo que você pergunta. Eu gosto muito de falar que aquela pessoa que se diz teólogo, que tudo que você pergunta da teologia, ela tem uma resposta pronta, desconfie, porque nós não sabemos de tudo. Nós vamos estudar a vida toda e mesmo assim a gente não vai compreender tudo. Então, se dedique a áreas específicas da teologia, muito embora você possa conhecê-la de forma panorâmica, você estudar vários temas, vários assuntos. Essa dica é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Siga ela com muita atenção, com muito cuidado, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muito sentido lá na frente para você. Monte um pequeno plano semanal. Tire 2 dias para você fazer uma leitura mais abrangente de temas da teologia. Depois 1 dia para você ler um tema mais específico, fazer uma correlação com outro tema, estudar o que os autores estão falando, estudar o que outras perspectivas teológicas estão falando sobre o assunto. Isso é muito importante. E uma dica muito especial: leia devagar. É melhor você ler 10 páginas com atenção do que 50, 100, 200, 300 páginas sem reflexão. Isso não faz sentido nenhum para quem quer ser um teólogo de verdade. No primeiro pilar, nós estudamos a dimensão espiritual, que é o teólogo que ora. No segundo pilar, nós estudamos a dimensão intelectual, como o teólogo deve usar a sua mente para glorificar a Deus, levando muito a sério a organização. E agora, no terceiro pilar, nós vamos pensar um pouco sobre essa dimensão comunitária, uma fé que dialoga. Mesmo você estudando sozinho, você não precisa caminhar de forma isolada de tudo e de todos, porque senão isso se torna apenas um deleite intelectual. Aquilo que você estuda tem só uma reflexão em si mesmada e isso não gera nenhuma relevância para os outros, para o outro. A teologia, pessoal, ela só floresce quando existe diálogos. Busque sempre conhecer sobre temas diversos. Tente entender as perspectivas atuais da nossa realidade. Se envolva com grupos de estudos, sendo eles online ou presenciais, sempre se envolva com grupos. Monte grupos de estudos sobre temas de interesse em comum, temas que são relevantes para a atualidade. Eu sempre fiz muito isso na minha vida, liderando, por exemplo, jovens por 7 anos. Eu sempre buscava estudar sobre temas relevantes para dialogar com os jovens, trazer algum tipo de assunto relevante em pequenos grupos. Isso é muito importante porque fundamenta muito bem a nossa fé. E nós aprendemos isso como? Dialogando. Eu aprendi há muito tempo atrás com um grande professor que tive na teologia, que foi o Walterne. Ele dizia muito que o bom teólogo, ele tem que saber teologar. Porque o teólogo que não sabe teologar, ele fica apenas na abstração, questões que nós introduzimos a dimensão intelectual criticando, dizendo que não é importante que você fique apenas como aquele que se deleita intelectualmente, mas que não fundamenta a sua reflexão a partir dessa dimensão comunitária, que é a questão dialogal. Então, teologue. Isso é muito importante para a nossa construção como teólogo. Eu quero te falar uma coisa e quero a sua atenção total.
Busque sempre compartilhar aquilo que você está aprendendo, porque o aprendizado é, sobretudo, uma via de mão dupla. Na medida em que você ensina, na medida em que você compartilha o aprendizado, você também aprende com o outro. E isso é muito importante nesse processo de entender o jeito certo de estudar teologia sozinho. Se você, por exemplo, não foi ainda para um seminário teológico, uma faculdade teológica, se você seguir por completo esses métodos simples, objetivos, diretos, eu tenho certeza que você vai ser um bom teólogo, um bom estudante, uma boa estudante de teologia, porque faz parte do nosso processo de aprendizado a gente sempre buscar colher bons frutos daquilo que nós aprendemos. E muitas vezes nós aprendemos com os nossos próprios erros. Eu aprendi muito com os meus erros e é por isso que hoje eu busco sempre ensinar aquilo que nós não devemos fazer tendo uma certa caminhada já na teologia. Depois de muitos anos estudando, eu percebi que o jeito certo não é o jeito mais sofisticado de aprendizado. Também não é o jeito mais rápido. Se você conseguir gravar isso que eu vou te falar agora, eu já fico feliz para encerrarmos o nosso vídeo de hoje, que é: consiga sempre buscar nos seus estudos teológicos unir coração, mente e fé. Se esse vídeo te ajudou, não deixe de compartilhar com alguém que também quer estudar teologia. É muito importante também que você compartilhe aqui nos comentários as suas experiências com o estudo teológico, os erros que você cometeu, os acertos que você cometeu também, o que mudou a sua forma de estudar teologia depois que você aplicou tal coisa na sua vida. Faça isso. Vamos continuar esse vídeo aqui nos comentários a partir das nossas experiências. Eu quero pedir para que você possa deixar aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva ainda hoje e não esqueça de ativar sempre o sininho das notificações para você ter todos os vídeos em primeira mão. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.